John Wick é um assassino profissional que está em busca de vingança contra a alta cúpula, uma organização da qual ele já fez parte, contudo, todavia, da qual ele se vê insatisfeito com a sua tirania. No seu caminho, ele acaba encontrando aliados que o ajudam na sua jornada, mas também pessoas conhecidas, antigos amigos que entram no seu caminho e se tornam obstáculos para sua vingança. Vem comigo que eu te conto a experiência de John Wick 4 Baba Yaga. E aí pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para falar sobre John Wick 4 Baba Yaga, este filme aguardadíssimo da franquia. Um filme que o Keanu Reeves e o diretor do filme chegaram a dizer que inclusive eles estão satisfeitos com a franquia John Wick. Eu particularmente estava ansioso porque, seguindo essa sequência aí de filmes do John Wick, eu estava ansioso, estava empolgado para ver essas quase 3 horas de ação, porque vale aqui ser lembrado, galera, John Wick é uma franquia que tem foco na ação, que tem foco no combate, nas lutas, e não necessariamente em trazer uma história extremamente dramática, extremamente profunda, mas ela vai desenvolvendo, ela vai apresentando os personagens, ela vai mostrando camadas do protagonista que assumem um aspecto satisfatório, mas o foco é nas lutas entre os personagens. E eu posso dizer já de cara que eu gostei bastante da minha experiência focando na história. Nós temos uma história cuja premissa ela retorna a dos primeiros filmes, a do primeiro e a do segundo filme no quesito a vingança, como eu já lhes informei aqui no início do vídeo. O John Wick, ele está de volta à sua caçada, à sua jornada de vingança, só que dessa vez não é apenas contra um mafioso russo, um dos líderes da alta cúpula que resolveu o trair e dar uma facada nas costas de John Wick. Dessa vez o cara, ele está cabreiro, ele está querendo acabar com a alta cúpula inteira. Numa história, galera, que eu vou te ser honesto, me lembrou muito um certo aspecto revolucionário, por assim dizer. Conforme você vai assistindo o filme, você vai tendo maior curiosidade sobre quem é essa alta cúpula e você vai vendo a presença que esta sociedade, que esta organização, que esses líderes vão tendo cada vez maior ao longo da narrativa da franquia e que agora finalmente, de certa forma, não completamente, você assume uma presença muito mais imponente, muito mais ampla na história através do antagonista Marquês. E se você for observando ao longo dos filmes da franquia, você vê que alguns personagens, como o próprio John Wick e outros semelhantes, apesar de eles fazerem parte dessa organização, tem coisas que eles sentem dificuldade em articular com as suas relações, com certos detalhes da sua vida, por conta das regras impostas por essa alta cúpula, fazendo nós, audiência, inclusive questionar sobre o papel e sobre a questão de o que é justo, né? Se deveria existir essa alta cúpula. E nessa história nós vemos exemplos, nós vemos referências históricas, até mesmo como, por exemplo, a Revolução Francesa, algumas pinturas que remetem à questão revolucionária, fazendo alusão justamente a esse aspecto da história que é uma revolução contra a tirania de uma certa elite, de uma certa liderança a partir daqueles que seriam os peões. Então nós já temos aqui um elemento que ele se torna uma adição qualitativa à narrativa. Lembrando, galera, sempre que eu dizia para vocês a respeito dos outros filmes, era que não era só vingança, né? Não era só essa coisa de o protagonista ele caçar os outros e acabou. Não, você tinha alguns pequenos detalhes, tanto no desenvolvimento do protagonista, quanto também na narrativa em si, que faziam com que o filme não ficasse tão simplista na sua motivação vingativa. O mesmo acontece aqui, só que eu acho que essa questão de revolução, ela meio que acaba aqui sendo o ponto de conclusão para a franquia inteira, porque nada mais é do que pessoas de um certo alto escalão, certo, de um poder estrutural um tanto quanto alto, um tanto quanto significativo, que por conta da sua posição se acham no direito de interferir na vida das pessoas, independente de o quanto isso as machuque, independente de quem elas são e daquilo que é importante para elas. Só que aqui a gente atinge o ápice estrutural, por assim dizer, através da alta cúpula. Então não é apenas a vingança de John Wick porque alguém o tacou do prédio, por exemplo, porque alguém matou o cachorro, porque alguém
alguém destruiu sua casa. É meio que um acúmulo de revolta que ele está tendo contra um dos seus principais inimigos, na verdade, que é a Alta Cúpula, que não é só apenas inimigo do John Wick, mas também de outros personagens que, conforme a narrativa vai se prosseguindo ao longo da franquia, ao longo desse filme, que vão descobrindo que eles também têm essa insatisfação, essa frustração com essa liderança. Porém, um outro elemento que nós temos aqui, além da vingança, galera, o que eu achei muito interessante e até mesmo gradativo na franquia, é a questão de desenvolvimento de coadjuvantes, de antagonistas, porque se vocês forem lembrar novamente um dos pontos que eu destaquei, que eu não gostei tanto assim, eu não senti muita diferença, mas também eu senti uma certa falta no primeiro filme, que foi a questão de, por exemplo, o personagem do Willem Dafoe lá no primeiro filme, ele afirmar ou ser afirmado ser um dos melhores amigos do John Wick, só que fica apenas na citação e não há nenhuma espécie de explicação, alguma espécie de exposição da importância que um tem pro outro. Fica só numa conversa, num diálogozinho ali ou outro, no início do filme, no meio do filme, no final do filme, e fica por isso mesmo. Ao longo da franquia houve uma evolução com os personagens. E eu dou destaque para Halle Berry no terceiro filme, é um dos pontos que eu mais elogiei sobre o terceiro filme. E aqui, galera, um dos antagonistas, eles acabam tendo esse desenvolvimento também. Um dos antagonistas, que é inclusive interpretado pelo Donnie Yen, que é o personagem Kane, um personagem maravilhoso de se ver em tela, porque ele não é apenas aquele personagem que traz uma presença, uma ameaça física e de combate, dado as suas habilidades, além do fato também de que ele é tão habilidoso quanto o Demolidor, porque ambos são cegos, mas ambos sabem lutar muito, mas muito bem. Mas esse personagem ele também tem uma profundidade emocional interessante, uma profundidade familiar até mesmo, que faz a gente se colocar um pouco no lugar dele, porque o John Wick também já esteve num lugar semelhante ao dele. Essa questão de você querer preservar de alguma forma o bem-estar, seja em memória, seja o bem-estar físico de alguém que você ama. Então esses personagens eles acabam se assemelhando nisso. Você vê ali, você entende claramente que um é importante para o outro, ainda que um tenha que se enfrentar por conta de um certo profissionalismo imposto pela Alta Cúpula. Falando inclusive desses personagens que têm coisas semelhantes, você tem a questão inclusive dos arquétipos. Você tem o John Wick, que declaradamente está frustrado e está louco para acabar com a raça da Alta Cúpula, junto com outros aliados. Você tem o personagem do Kane, que ele é um personagem que acaba se aliando ao lado antagonista, só que ele tem essas questões assim, que você vai observando, que se envolvem com a amizade dele com o John Wick, se envolvem com aspectos pessoais e familiares, e que eles vão tendo ali um papel importante nas decisões futuras do personagem, inclusive. Mas também nós temos o retorno de um tipo de personagem que eu entendo qual que é a intencionalidade dele, sabe, de ele estar ali na história, porém ao mesmo tempo eu fiquei um pouco incomodado porque eu não vou ser hipócrita, eu acabei criticando um pouco esse tipo de personagem nos outros filmes, que é aquele personagem que ele tem habilidades técnicas, ele inclusive é considerado um rastreador, que é o personagem definido como ninguém, inclusive ali na história, que você reconhece o cara habilidoso, pode demonstrar tanto ser um aliado contra o inimigo para os protagonistas, só que você não tem a mesma empatia, por exemplo, que você tem pelo Kane. Ele é aquele arquétipo, estereótipo de mercenário e acabou. Você tem algumas dinâmicas interessantes ali com o personagem dele, ele não fica só no mesmo estado o filme inteiro, mas ainda assim eu cheguei a me perguntar, será que ele faria tanta diferença assim nesse filme? Você tem o cachorrinho que acaba fazendo uma certa relação entre ele e o John Wick, mas ainda assim eu realmente fiquei me perguntando se ele foi tão necessário assim para a narrativa, eu confesso. E falando em personagens que eu achei um tanto quanto gastados, ou enfim, que eu não gostei tanto, também tem um antagonista, o principal antagonista, o Marquês, que é o representante da Alta Cúpula. Inclusive nós temos, eu acho que não é coincidência o nome Marquês, né, reflete um pouco aí, nos faz relacionar com essa questão meio que monárquica, né, meio que de liderança, de reinado. Não é à toa que a gente tem associações, inclusive até mesmo a Revolução Francesa, então você acaba fazendo essas associações. Não é à toa que uma das locações do filme é na França. É quase que você vai ligando os pontos, entende? Mas se tratando do personagem em si, eu vou falar pra vocês que eu acho o ator maravilhoso. Porém, ao mesmo tempo, o personagem dele, ele me lembra muito o estereótipo daquele vilão
cruel, ele aparenta ser tenebroso, só que ao mesmo tempo ele é inútil, entende? Ele só comanda e não faz nada. Eu confesso que eu esperava um pouco mais do personagem, porque o próprio ator, ele é muito bom, entende? Então, por conta do ator ser muito bom, eu queria que o personagem dele estivesse à altura do destaque do ator. Eu confesso, mas eu não senti tanto isso. Eu gostei bastante da apresentação dele. A apresentação dele me fez olhar para o personagem e falar, cara, esse personagem ele realmente vai tacar o terror, ele realmente vai dar um trabalho para o protagonista, e ele dá através de comandos. Então ele comanda o Kane fazer tal coisa, ele comanda o exército particular dele fazer tal coisa. Perfeito, só que só fica nisso. Pra mim, galera, eu vou começar pra vocês, eu não gostei tanto. Em termos de antagonismo barra anti-heroísmo, eu vou dar destaque. Eu acho que quem roubou a cena foi o Donnie Yen com o personagem Kane. Eu acho que ele sim foi um antagonista muito interessante. Eu acho que ele sim chamou a minha atenção, cara. Foi uma dinâmica muito interessante que foi escrita com o personagem dele, que me fez gostar muito, galera. Então, se fôssemos resumir aqui os principais pontos qualitativos que eu encontrei nessa história, é a questão de que não é só vingança, né? Não é só o John Wick querendo matar todo mundo. Você tem a questão da amizade entrando no meio, de velhos conhecidos entrando no meio, de pessoas da qual o John Wick ele desenvolveu um laço, que estão sofrendo consequências por conta das suas decisões. Você tem a questão de outro personagem que está do outro lado e que tem certas complicações, né? Certas complexidades que se assemelham às do John e que nos fazem ter uma certa empatia, inclusive sentir uma tensão quando os dois se enfrentam. E também a questão da revolução, certo? Você tem ali elementos que muito se lembra, essa questão de um cara lá de baixo conseguir chegar ao topo, conseguir enfrentar o topo para de alguma forma mudar a estrutura. Eu nunca pensei que o John Wick ele chegaria, né, nesse tipo de arco, né, cara? Porque lá no primeiro filme você pensa, o cara matou o cachorro, ele vai lá, vai se ligar do cachorro, porque o cachorro ele lembrava da esposa dele. Só que conforme a franquia vai indo, né, vai se aumentando o grau assim de pessoas sendo enfrentadas e mais coisas que vão sendo incrementadas na história da franquia. O que eu gostei bastante. E por fim, para ser elogiado, é óbvio o combate, galera. As cenas de ação são eu chego a dizer que tem alguma das melhores cenas de luta da franquia, mas eu vou dar um pouco de destaque nos aspectos técnicos aqui do vídeo. Mas eu vou falar pra vocês, assim, são 3 horas, certo? E caso você esteja interessado em uma história mega, hiper, super desenvolvida, você vai achar simples demais, até mesmo e arrastada. Mas se você, cara, entende, né, que John Wick ele tá preocupado com ação, é entregar cenas de ação que te tiram o fôlego, você vai adorar, assim como eu adorei. E uma observação que eu fiz em todos os filmes e que eu mantenho aqui é que de uma hora ou outra eu olhava para alguma decisão, alguma coisa que acontecia ali no filme e eu falava, mas será mesmo que seria assim? Mas algo bem pontual e, novamente repetindo, nada que tirou a minha imersão da história. Então assim, galera, se eu pudesse tirar uma certa, talvez, lição, né, desse filme e até mesmo da franquia, é uma coisa que a gente já vê sendo repetido desde o primeiro filme. Cuidado, né, não tenha um orgulho, um ego, ao ponto de você achar que pelo fato de você estar hierarquicamente acima de outra pessoa, você pode fazer tudo aquilo que você bem entender porque você não sabe do que a outra pessoa é capaz. Talvez uma certa lição de humildade, não mexe com quem tá quieto, fica na sua, seja um líder justo, enfim, coisas do tipo. Olha, eu gostei bastante das histórias em si, mas se tratando de John Wick 4, eu adorei. Eu não fui além do que eu esperava. Eu sei que ele quer entregar um bom filme de ação, com alguns aprofundamentos, com alguns desenvolvimentos ali acerca dos personagens. Então assim, eu não esperava coisas estratosféricas. Eu gostei, eu estou muito contente com a minha experiência. Se tratando de atuação, eu darei destaque para o Keanu Reeves e para o Donnie Yen, porque a dinâmica entre esses personagens, cara, eu fiquei muito feliz, muito contente de ver a dinâmica deles, porque eu estava com medo, galera, de ser mais um cara que seria apenas um par de combate para o John Wick, seria apenas, sabe, um antagonismo de luta, mais nada. Mas você tem uma construção dramática, você tem uma construção de complexidade, de amizade, de irmandade, entende? O que gera ali uma certa tensão muito interessante, uma tensão que se não fosse pela boa atuação entre eles seria muito legal. Eu vou dar destaque ainda maior pro Donnie Yen porque ele está interpretando um cara cego. E cara, tem alguns momentos ali da luta dele
com, mano, que assim, é fantástico. É engraçado, mas ao mesmo tempo é muito da hora de se ver, galera, de verdade. Em termos de cinematografia, eu vou dizer pra vocês, a fotografia está tão bela quanto o Parabellum, mas as formas de filmar, principalmente as cenas de ação, meu Jesus, gente, que coisa maravilhosa. Este Ícaro que vos fala ficou tão extasiado, tão alegre de ver as cenas de ação, galera, que eu fiquei, caramba, muito bom. Talvez eu coloque as cenas de ação desse filme como no top 1 da franquia inteira. Talvez, galera, porque os caras, eles realmente quiseram ser criativos, quiseram abusar ali dos movimentos de câmera, das formas de captar as imagens e os combates. E, gente, eu achei de tirar o fôlego, sensacional. Só enalteceu a identidade que a franquia John Wick tem de apresentar boas e empolgantes cenas de ação. Em termos de trilha sonora, galera, aí eu já não tenho muito o que dizer mesmo. Eu vou dizer que os elogios que eu fiz no terceiro filme se encaixam nesse quarto também. São, sabe, tipo, é melhor, é uma trilha sonora melhor do que a do primeiro e do segundo filme, mas eu acho que estaria em par, estaria igual com a do terceiro filme. Sobre a experiência, certo, de John Wick por completa, eu recomendo ela a você? Recomendo, tá muito que recomendada, principalmente para você que quer ver um bom filme de ação, não tá muito preocupado com essa questão de desenvolver muita história, desenvolver muita profundidade dos personagens, você quer aceitar e ver os caras se dando a porrada. Perfeito, então John Wick 4 é para você, com certeza, tá certo? Está muito que recomendado. E o que eu tinha para dizer sobre John Wick 4 Baba Yaga era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você já assistiu esse filme, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você ainda não assistiu, se pretende assistir, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo filme de ação. Grande abraço.